Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula dentro da temática síntese, endereçamento e secreção de macromoléculas. E hoje nós vamos falar de mais uma organela importantíssima nesse processo, que é o aparelho de Golgi. O aparelho de Golgi é uma organela composta por diferentes cisternas e, em geral, é uma organela rodeada por pequenas e grandes vesículas. Morfologicamente, o aparelho de Golgi é composto por pilhas de cisternas ou sacos achatados, cisternas mais centrais, cisternas mais periféricas, como se fossem sacos achatados empilhados uns sobre os outros. Podemos ter uma ou mais pilhas desses sacos achatados distribuídos no citoplasma da célula, dependendo do tipo celular. Então, o aparelho de Golgi pode ser mais ou menos desenvolvido e eu posso encontrar na célula mais de uma pilha, como essa aqui que nós estamos vendo. Esses sacos achatados são chamados de cisternas, e essas cisternas elas podem ser mais alongadas, e as cisternas mais da extremidade, elas têm essa aparência mais ramificada. E ela é ramificada porque dessas regiões ou partem vesículas ou vesículas são recepcionadas nessa organela. Então, por isso o aparelho de Golgi, como a gente vê aqui nesse GIF, além de ser essa pilha de cisternas achatadas, sempre é uma organela que está rodeada de várias vesículas. Então, moléculas chegam e saem do Golgi por transporte através de vesículas. Então, essa é uma organela que está sempre rodeada de vesículas. Esses diferentes compartimentos do Golgi, eles são compartimentos separados entre si. Então, isso é diferente do que a gente viu lá no retículo. Então, lá no retículo, os compartimentos se encontravam, Então, a gente tinha diferentes cisternas, mas era um lúmen único. E aqui não é um lúmen único. Essa pilha dessas cisternas, elas têm diferentes regiões, que são denominadas de face cis, de face trans. E aqui no centro dessa pilha tem as cisternas mediais. Nessa extremidade cis é a extremidade onde chegam vesículas que vêm do retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso. Então, a face cis é a face voltada para o retículo, e a face trans é a face por onde saem as vesículas aos seus destinos finais, que podem ser os lisossomos ou as membranas. Quando você olha essa imagem, essa morfologia é muito semelhante, a morfologia da face cis e a morfologia da face trans. Porém, funcionalmente, são regiões muito diferentes. Essa porção por onde chegam as vesículas do retículo para o Golgi é denominada de rede cis do aparelho de Golgi. E aqui, nessa região mais externa aqui da região trans do aparelho de Golgi, essa região é denominada de rede trans Golgi, por onde saem vesículas carregadas de macromoléculas já processadas e empacotadas nessas vesículas para serem entregues aos seus destinos finais. O Golgi, então, é uma organela que está localizada próxima ao núcleo, e em células polarizadas, como é o caso das células epiteliais, e aqui nesse exemplo a gente tem uma célula epitelial secretora, a gente observa aqui o núcleo dessa célula. Aqui em azul a gente tem várias cisternas do retículo endoplasmático rugoso, e o aparelho de Golgi, aqui temos 1, 2, 3 pilhas do Golgi aqui próximo do núcleo, e a partir do Golgi, então, vesículas são liberadas para serem, nesse caso desse exemplo, fusionadas à região apical dessa célula epitelial, por onde vai ocorrer então a secreção dessa macromolécula que vem sendo carregada aqui por essas vesículas. O aparelho de Golgi, então, tem duas funções primordiais. A primeira delas é fazer o processamento das glicoproteínas e dos lipídios provenientes do retículo
rugoso e do retículo liso, respectivamente. E quando eu falo em processamento, eu estou falando em modificações químicas e estruturais. Além disso, o aparelho de Golgi tem como função endereçar para os seus destinos finais essas proteínas, lipídios que chegam provenientes do retículo. Então, o endereçamento das macromoléculas também é uma função do Golgi. Do Golgi, as macromoléculas passam a ser entregues ou aos lisossomos ou à membrana plasmática. E quando a gente observou a morfologia, a ultraestrutura dessa organela, eu falei para vocês que ela é uma organela separada em diferentes cisternas, e essas cisternas são divididas fisicamente, então elas não se conectam entre si diretamente, e também são bioquimicamente diferentes. Quando eu falo que são bioquimicamente diferentes, é porque o conteúdo enzimático presente em cada uma dessas regiões do Golgi é diferente. Então, lá na rede cis, por exemplo, do aparelho de Golgi, acontece fosforilação de alguns tipos de oligosacarídeos presentes em algumas glicoproteínas. Já lá na rede trans do Golgi é que acontece sulfatação de alguns carboidratos. Por quê? Porque nessas regiões eu tenho conteúdos enzimáticos diferentes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas funções do aparelho de Golgi. A primeira delas é a função de processamento ou modificação estrutural. O aparelho de Golgi é muito conhecido pelas suas funções de glicosilação de proteínas e de lipídios. E dentre as funções de glicosilação estão as modificações dos oligosacarídeos que foram inseridos lá no retículo endoplasmático rugoso. Se a gente lembrar da nossa aula passada, a gente viu que lá no retículo endoplasmático rugoso, as proteínas que possuem lá resíduos de asparagina podem ser N-glicosiladas pela transferência de um oligosacarídeo de 14 monossacarídeos do dolicol fosfato para esses resíduos de asparagina, por intermédio de uma enzima chamada oligosacariltransferase, que está presente lá na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Pois bem, ainda no retículo endoplasmático rugoso, acontecem retiradas de algumas unidades de glucose desse oligosacarídeo que foi inserido na proteína que estava sendo sintetizada no retículo. Depois que as glicosidases do retículo retiram essas unidades de glucose, que estão representadas aqui em cinza, e que esta proteína está corretamente enovelada por ação das chaperonas presentes no retículo, essa proteína é enviada para o Golgi, e lá no Golgi começam a acontecer outros processamentos neste oligosacarídeo, que é um oligosacarídeo rico em unidades de manose. Lá no Golgi, esse oligosacarídeo continua a ser modificado pela adição de N-acetilglucosamina, que está representada aqui em amarelo, depois pela retirada de mais unidades de manose e adição de mais unidades de N-acetilglucosamina, e por fim, a gente tem aqui um conjunto de reações que insere nessa cadeia oligosacarídica unidades de galactose e unidades representadas aqui em vermelho com uma carga negativa de ácido N-acetilneuroamínico, também chamado de NANA. Além da modificação de oligosacarídeos N-ligados, lá no Golgi também acontece a oglicosilação de proteínas. Os oligosacarídeos O ligados em proteínas, eles são ligados em resíduos de aminoácidos que possuem grupamentos hidroxila como parte dos seus grupos R, como é o caso dos aminoácidos serina e treonina. Além desse detalhe do tipo de aminoácido ao qual o oligosacarídeo é ligado, vale a gente ressaltar também que os tipos de monossacarídeos inseridos no processo de oglicosilação também são diferentes daqueles inseridos por N-glicosilação. E além da inserção
desses oligosacarídeos em resíduos de serina e trionina, tais monossacarídeos constituintes também sofrem a ação no Golgi de enzimas denominadas de sulfotransferases, que são as responsáveis por sulfatar a estrutura desses carboidratos, o que vai gerar então aquelas proteoglicanas compostas por glicosaminoglicanos sulfatados, nas quais a gente já falou quando a gente falou lá de estrutura de membranas, e a gente vai retomar quando falar de matriz extracelular. Então, a oglicosilação está presente em grande parte dos proteoglicanos, né? Então, as proteínas que compõem os proteoglicanos são glicosiladas e esses grupamentos glicídicos são sulfatados no Golgi, formando os proteoglicanos, e também é o caso do grupo de glicoproteínas que compõem as mucinas. As mucinas são as glicoproteínas constituintes do muco. O muco que é sintetizado e secretado lá no epitélio da traqueia, e também o muco que é sintetizado e secretado na superfície do epitélio do intestino delgado. Além da função de processamento e glicosilação de proteínas, o Golgi também tem um papel importante no processamento de alguns lipídios de membrana. Por exemplo, lá no retículo endoplasmático liso, o lipídio ceramida é sintetizado e é enviado para o Golgi por transporte vesicular, e lá no Golgi acontece a formação, por exemplo, de esfingomielina. A esfingomielina é formada da ceramida, que é o lipídio precursor, e lá no Golgi eu tenho uma enzima que transfere essa cabeça de fosfocolina para a ceramida, formando um lipídio muito abundante na membrana, que é a esfingomielina. E da mesma forma, lá no Golgi são formados os glicolipídios. Se nós lembrarmos do nosso modelo de membrana plasmática, a gente vai lembrar que os lipídios de membrana podem ser glicosilados. E essa glicosilação de lipídios de membrana, como essa aqui que nós estamos vendo, onde uma ceramida recebe uma cadeia de glucose na sua cabeça polar, essa é uma reação realizada também lá no Golgi, então a formação de glicolipídios. O aparelho de Golgi também é responsável pelo processamento das hidrolases lisossômicas. O lisossomo é uma organela responsável pela digestão intracelular, e lá nos lisossomos existe uma diversidade muito grande de enzimas proteolíticas. Essas enzimas nada mais são do que proteínas, e essas enzimas são sintetizadas pelo sistema de endomembranas. E lá no Golgi elas são selecionadas para irem para o seu destino final, que é o lisossomo, através de um processo de modificação química. As hidrolases lisossômicas, também denominadas de hidrolases ácidas, lá no aparelho de Golgi, as hidrolases ácidas recebem uma etiqueta, digamos assim, que faz com que elas sejam reconhecidas na rede trans do Golgi para serem destinadas ao seu destino, que é o lisossomo. Essa etiqueta que as hidrolases lisossômicas recebem é uma fosforilação. Então, existem enzimas lá no Golgi, numa determinada região das cisternas do Golgi, que fosforilam resíduos de manose das hidrolases lisossômicas. Então, observando essa estrutura, esse desenho está fora de escala, porque ele está querendo mostrar em destaque a fosforilação de resíduos de manose, certo? Aqui em vermelho, a gente vê uma cadeia polipeptídica, né, que foi sintetizada lá no retículo endoplasmático rugoso, com oligosacarídeo N-ligado, que também foi inserido lá no retículo endoplasmático rugoso. Essa glicoproteína possui como último monossacarídeo uma unidade de manose. A gente viu, né, que as glicoproteínas vêm do retículo endoplasmático rugoso com oligosacarídeos ricos em manose. E justamente nessa manose ocorre uma reação de fosforilação que permite futuramente que essa proteína seja reconhecida pela rede trans-Golgi como sendo própria do lisossomo. Essa também é uma função importante do aparelho de Golgi. E na próxima aula, nós vamos entender então
como que após o aparelho de Golgi ter feito todas essas modificações estruturais das macromoléculas, como é que elas então atingem os seus destinos finais. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! Pequena